Shalom, shalom. Estamos de volta aqui no nosso canal, agora para falarmos como estamos tão próximos, né, dessas aberturas cósmicas tão importantes que vão determinar todo o nosso próximo ano. É importante saber que nós não podemos deixar passar as oportunidades que o Eterno dispõe para nós. As pessoas da Terra, os que vivem sem Torá, eles não compreendem que o Eterno, aquele que criou o sistema do mundo, do universo, ele determina tempo para todas as coisas. Existe um tempo para cada coisa. Assim como tem o tempo da manhã, da tarde, da noite, existe também o inverno, o verão, a primavera, o outono, ou seja, existem estações, tempos determinados para que nasçam flores, que nasçam frutos, tempos de chuva, tempos de estia, né, de seca. Existem tempos determinados para tudo, inclusive para perdoar pecados, para pedir perdão, tempos para chuvar com mais facilidade. Aí alguém pode perguntar, o Eterno, ele não é todo poderoso, por que que somente em épocas determinadas podemos fazer tal coisa? Não é questão de poder ou de o Eterno não ter poder, é questão de organização. O reino do Eterno é um reino organizado. Então, o que acontece? Pode ocorrer uma oportunidade em qualquer outro momento de perdão e pode ocorrer uma oportunidade em qualquer outro momento do ano para pedidos de perdão? Sim, pode ocorrer. Mas a facilidade deste momento, né, que estamos vivendo, para obtermos o perdão, para conseguirmos chegar ao Eterno em Techuvá e ele nos ouvir e perdoar as nossas transgressões, somente nesta época. Vou contar uma parábola que os sábios contam, muito legal, para tentar clarear as ideias. Existiam dois irmãos, um era muito trabalhador, outro era mais preguiçoso. Um dia, o irmão que era mais preguiçoso chegou e viu que o outro irmão dele, o mais trabalhador, estava muito empenhado no trabalho, na roça, plantando cebolas. Ele disse: por que você está plantando tantas cebolas? Então, o irmão dele falou assim: olha, eu descobri que tem um reino que as pessoas não conhecem cebolas. Então, eu vou plantar bastante cebolas, vou levar lá, vou apresentar para elas a culinária da cebola, né? Como a cebola é boa para temperos e como ela é importante para realçar o sabor do alimento, e eles vão gostar e eu vou conseguir bastante dinheiro com isso. Eu vou fazer isso. E o outro ficou assim, com preguiça, não quis ajudar, não quis se envolver. O rapaz trabalhou, né, conseguiu coletar bastante cebolas, viajou até esse reino, chegando lá, se apresentou ao rei, fez uma pasta, um creme com cebolas e fez também, né, iguarias e temperou com cebolas, e entregou e mostrou para o rei, e o rei gostou muito. E o rei falou: nossa, a partir de agora, cebolas é o que mais vai valer no meu reino. Pegue diamantes e pague a este rapaz. Cada cebola paga ele com um diamante. Então, o rapaz, né, tudo que tinha de cebola, entregou para o pessoal do reino e recebeu diamantes, né, no lugar. E foi embora muito feliz. Quando ele chega em casa com os diamantes, o irmão fala: nossa, eu quero saber o que eu também vou ganhar com isso. Eu vou procurar saber o que eles ainda não conhecem. Foi lá, né, de espião, e ficou sabendo que eles não conheciam sobre o alho também. Então, ele teve a brilhante ideia de fazer a mesma coisa que seu irmão fez. E foi lá e trabalhou na roça com alho, plantou bastante alho, pegou uma colheita, né, boa de alho e viajou para este reino com os alhos. Fez também iguarias e temperou com alho, né, bastante gostoso a comida, mostrou para o rei, mostrou para as pessoas do reino. E eles se encantaram também com o alho. Nossa, o alho é muito gostoso. O rei disse: a partir de agora, não é mais as cebolas, e sim o alho, que é o que é mais caro no meu reino. Pegue todas as cebolas e a cada alho que ele lhe der, dê uma cebola no lugar para ele. Ou seja, o que tinha de mais valor no reino era cebola, então pagou o alho com cebola. Então o rapaz voltou para casa triste. O que aconteceu nessa história? Existe um momento propício para alguém receber mais com cebolas, ou seja, com o mesmo pedido, com o mesmo a mesma súplica, coisa simples que vai fazer, tem um momento que aquilo vai valer, tem um valor maior, e tem um momento que aquilo vai passar a não ter tanto valor assim.
Por isso é tão importante nós estarmos ligados nessas épocas. Épocas de Rosh Hashanah, épocas de Yom Kippur, e em seguida a época de Sukkot, que vai ser logo em seguida, na semana de Yom Kippur, eu vou estar falando um pouco de Sukkot, para não misturar, né, os assuntos. Baruch Hashem. Então, sabendo disso, que nós não podemos perder as oportunidades, né? Nós também, né, temos que aprender a não subestimar o valor das pequenas atitudes, né? Porque cada movimento que nós fazemos para a luz, isso é válido. Neste momento, como está toda essa áurea, com facilidade para que nós nos acheguemos ao Eterno, qualquer movimento que você fizer ao Eterno, aquilo que você fizer de coração, de súplicas, de pedidos de desculpas ao Eterno, de arrependimento verdadeiro, sedacá, não importa se for pouco, o importante é que você se desprenda do físico, entregue ao Eterno, de alguma forma você consiga corrigir essa avareza que você pode possuir, ou essa questão do roubo, porque quando a gente não devolve os 10% que o Eterno exige de nós e as primícias, nós estamos partindo para um pecado de roubo. Está escrito, né? Malaquias 3:10, Baruch Hashem. Então, temos que mostrar, né, que nós estamos compreendendo que o Eterno nos ama e nos dá uma oportunidade. Nós temos que entender que a criação toda, feita pelo Eterno, exige, né? A criação toda exige que, para ser mantida, o quê? Ela exige estar em contato com o seu Criador, pois é a fonte de vida. O Eterno criou os homens acima dos animais. Por quê? Nós já explicamos, né, no outro vídeo sobre a questão do cérebro, coração, fígado. Né? Os animais, eles têm tudo alinhado. Tudo alinhado. Então, eles misturam tudo, vivem no instinto. O ser humano tem capacidade de colocar acima o cérebro porque ele é ereto. Da maneira que ele foi criado, ele pode se sustentar. Né? Então, nós temos que, neste dia de Rosh Hashanah, ter essa kavaná, essa intenção de colocar a nossa consciência reinando sobre os nossos sentimentos e sobre o nosso fígado, que é a do nosso instinto animal. Baruch Hashem. Com isso, nós precisamos nos tornar reis de nós mesmos, pois Rosh Hashanah nada mais é do que o dia do rei eterno, onde nós vamos coroar o eterno como nosso rei. Né? E pessoas que estão desalinhadas com a semelhança do eterno não vão conseguir participar disso. Né? Nós temos que colocar na nossa mente duas decisões importantes. Ir em frente com tudo sem questionar, sozinhos, e depois deixar que a luz do Criador guie-nos e nos faça abdicar de nossa vontade. Como é isso? Durante todo esse período de Selichot, nós estamos fazendo de tudo, dedicando o nosso tempo, a nossa voz, né, pedindo, rezando, muitos até jejuando, né, se derramando ao Eterno, fazendo techuvá, mudando as ações. Então, ou seja, nós estamos fazendo de tudo sozinhos, só que quando chega na festa, o que é que nós vamos fazer? Certeza na luz. Deixe que o Eterno faça o resto. Ele já deu todos os nossos direcionamentos, nós já obedecemos, já fizemos a nossa parte. Quando chegar amanhã, no entardecer, descanse totalmente. Creia, o Eterno, ele te ama. Ele criou você para o seu bem. Ele não fez o homem para matar, ele fez o homem para dar vida. Você fez a sua parte? Você tem consciência? Você colocou sua consciência acima dos seus sentimentos e do seu instinto? Agora é simplesmente louvar, engrandecer e coroar o rei na sua noite de coroação. Né? No que eu devo focar? Né? O que significa, né, essa questão de focar? Ou seja, eu tenho que ter o foco de que este dia é um dia de julgamento? Sim, e nisso eu vou fazer o quê? Eu vou também saber que eu vou me apresentar diante do juiz de todas as coisas. Então, eu vou precisar estar confiante. Eu vou precisar estar com a minha plena atitude de que ele está me ouvindo, de que ele me escutou durante todos os 40 dias anteriores. Né? Para que isso também eu possa participar como um co-criador da minha realidade. Eu possa determinar dentro de mim que eu vou ter um ano bom e doce. Não vamos chegar em Rosh Hashanah com dúvidas, nem com medos.
Vamos chegar em Rosh Hashanah acreditando que o Eterno tem o melhor guardado para nós. Vamos aprender a focar no que é bom, né? Focar no que é positivo, né? E agir ao contrário da natureza reativa. Não ficar com medo no sentido de, mas e se eu não fiz? Mas e se o Satã? Mas se não. Pense no seguinte, da seguinte forma: eu sou filho do Eterno. Eu entendo que o Eterno é meu rei. Eu coroo meu rei hoje. Eu vou louvar o meu rei hoje. Ele me ama e eu estou fazendo parte desse reino. Baruch Hashem. Né? Então, o que significa colocar o cérebro acima do coração e do fígado? Quando a gente traz para o hebraico, que é a essência de todas as coisas, a palavra cérebro, que é mor, né? A letra mem, a palavra lev, que é coração, letra lamed, a palavra kaved, que é fígado, letra kaf, eu vou formar a palavra meler, ou seja, eu vou ser a semelhança do rei. Só que quando eu pego os meus sentimentos e coloco acima do meu cérebro, eu mudo as palavras. Ao invés de eu escrever Meller, eu vou escrever Lemer. E Lemer significa bom para nada. E pior ainda, se eu pego o fígado, que é o meu instinto. O instinto é o quê? Fome, sono, vontade sexual, né? Essa coisa de prazeres, né? Quando eu pego o fígado e coloco acima de tudo, aí eu escrevo em hebraico klum. E klum significa nada. Eu vou ser literalmente nada diante da presença do Eterno. Ou seja, eu vou ter que controlar em mim minha nefesh, meu ruach, que é a minha fala, que é os meus sentimentos. Eu vou ter que aprender a controlar dentro de mim tudo isso para eu poder ter, né, uma postura de rei diante do Eterno. Não ser um rei para o Eterno, mas ser um rei semelhante ao Eterno de mim mesmo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Então, prepare-se hoje. Hoje é o último dia. Prepare-se hoje nesse sentido de abafar os instintos do sua nefesh, a sua alma animal, para que ela fique por baixo dos seus sentimentos e emoções, e os seus sentimentos e emoções, que é o ruach, a fala, fique ainda dominado por seus pensamentos, que é a consciência, né? A consciência de quê? Da Torá, do correto, do errado. Ou seja, se você tem uma consciência que compõe a Torá, você vai saber direcionar a sua fala, que é o seu ruach, e vai saber direcionar as suas ações, que é a sua nefesh. Ou seja, as ações devem estar subordinadas ao que eu digo, e o que eu digo deve estar subordinado ao que eu tenho consciência. Ané, chamar, acima do ruach, acima da nefesh. E assim eu vou construir dentro de mim um rei à semelhança do Eterno. E vou conseguir praticar, né, a coroação do rei amanhã, no dia de Rosh Hashanah, de forma plena e verdadeira. Baruch Hashem. Uma outra coisa que eu quero lembrar os irmãos é que, infelizmente, a gente tende a julgar os outros. Isso é uma característica normal de você olhar e ver errado no outro e geralmente não ver o seu erro. Então, pense nisso hoje para que amanhã você faça esse exercício com todas as suas forças, de não julgar o outro para o mal. Eu vou aqui citar 10 exemplos que pode ocorrer com pessoas que você conhece. E esses 10 exemplos, existem características opostas que você pode começar a pensar sobre essas pessoas para não pensar o mal delas. E assim diminuir o julgamento. Porque você tem que entender uma coisa muito importante em Rosh Hashanah. O Eterno vai simplesmente julgar cada um de nós conforme nós julgamos os outros. O Criador perdoa tudo, mas ele é obrigado a nos julgar de acordo com como julgamos os demais. Então, nós temos que ter essa correção. Se não fizemos isso até agora, temos que fazer isso imediatamente. Vou aqui citar 10 características que podem ocorrer na vida das pessoas que a gente convive e que você pode começar a olhar com outros olhos. Vamos supor, a pessoa que é muito agressiva com as palavras ou com ações também. Você pode pensar, essa pessoa é muito agressiva, e você vai pensar mal. Então, para você não pensar que ela é agressiva,
pense da seguinte forma, ela é uma pessoa intensa, ela tem um sentimento muito intenso, por isso que ela acaba que extrapola. Não é porque ela é má, é porque ela é muito intensa. E nisso você começa a julgar bem aquela pessoa. E o Eterno olha para você e fala: nossa, ela pensa bem, mesmo que aquela pessoa se comporta mal, mas mesmo assim ela procura pensar o bem daquela pessoa. E nisso o Eterno ameniza o seu julgamento. Tem pessoas que também têm um defeito da arrogância. Pense assim, é porque essa pessoa ela é muito inteligente. Então, quando a pessoa tem bastante inteligência, ela é sabida, o que acontece? Ela fica falando, corrigindo os outros, mas não é porque ela sabe corrigir, é porque ela é inteligente. Não é porque ela é arrogante. Mesmo que a pessoa seja arrogante, não julgue como uma coisa má. Julgue como uma coisa que seja boa, para que você não seja atingido pelos seus próprios julgamentos. Uma pessoa, por exemplo, que seja antissocial, né? Uma pessoa que seja antissocial, não fica lá no seu canto, não se interage, não. Talvez é porque ela é muito focada em alguma coisa que ela gosta, vamos supor, ela gosta muito de estudar, ou ela gosta muito de música, então ela fica ali o tempo todo vendo aquilo, ela não vem para cá, para a sociedade. Não é porque ela é má. Uma pessoa que é hipersensível, que qualquer coisa está se inflamando, é porque ela é muito alerta, ela vê assim cada detalhe. Então, como ela é assim muito alerta, então ela acaba que ela se fere com mais facilidade. Pessoas que são ferozes, né? É porque são implacáveis. Olha só, a pessoa que é muito feroz, muito vai para cima, é porque elas são pessoas que elas conseguem resolver tudo, elas não ficam para trás, são pessoas implacáveis, são pessoas fortes. Olha, então vê uma coisa boa naquela pessoa, mesmo que a pessoa esteja fazendo errado. A gente tem que entender que quem vai julgar cada um não somos nós não somos os juízes. Nós somos os réis, né? Nós estaremos sentados no banco de réu, junto com o resto da humanidade. Uma pessoa que é hiperativa, por exemplo. Aí você pode dizer, aquela pessoa é muito, tudo assim, blá, 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 blá. É por quê? Porque ela é perseverante. É porque ela, quando quer uma coisa, ela vai atrás. Entendeu? Então, vê uma coisa boa. A pessoa que fica dando opinião, por exemplo. Ai, pessoa chata dando opinião. Não, não é por isso, é porque ela é uma pessoa muito confiante. Então, ela tem várias ideias e ela acerta porque aquilo na cabeça dela tem uma certeza, então ela quer passar aquilo para todo mundo. Né? Então, eu vou deixar esses 2 PDFs lá no nosso grupo para vocês começar a prestar atenção. Por exemplo, pessoas que se arriscam muito. Fulano de tal se arrisca demais, aí vê como um defeito. Não, pense, ela é uma pessoa corajosa. Ela não. Pessoa, muito paranoica, quer aquilo ali demais. Não, porque ela é entusiasmada, ela tem aquela motivação. Então, Baruch Hashem, vamos tentar olhar para as pessoas com um olho, né, bondoso. Por mais, meus irmãos, que a gente saiba, tenha provas de que aquela pessoa pratica a maldade. Neste momento de Rosh Hashanah que nós estamos vivendo, nós temos que entender que o meu julgamento, o seu julgamento, vai depender muito da intenção que você tem com o seu próximo. E Yeshua nos ensinou tudo isso. Ele disse, do jeito que você julgar, serão julgados. Ele disse, nem julgue. E Yeshua não concorda nem que julgamos as pessoas. Por quê? Porque da mesma forma que nós julgamos o outro, o Eterno irá nos julgar neste dia de Rosh Hashanah. Então, é muito importante fazer esse vídeo falando desses detalhes para os irmãos. Eu desejo para os irmãos que vocês tenham um ano bom e doce, que todos os decretos sejam de paz, de saúde, de felicidade, de prosperidade, de alegria. Que a família de vocês seja muito abençoada. Que o Eterno venha derramar sobre vocês todas as necessidades que vocês precisam e muito mais. Que vocês se vejam esse ano 10 vezes mais felizes, 10 vezes mais abastados e 10 vezes mais cheios de tudo o que vocês precisam. Porque em Rosh Hashanah será determinado tudo para o mundo físico, ou seja, a gente vai ser determinado para a gente a saúde, vai ser determinado para a gente a questão do trabalho, vai ser determinado para a gente a questão financeira. Então, é nisso que a gente vai focar nos nossos pedidos e é nisso que a gente vai receber julgamentos. Então, quem aqui quer sofrer, quer receber decretos maus? Ninguém. Com isso, vamos fazer, então, a nossa parte, que é focar na luz,
nos tornar a semelhança do Eterno, colocando a nossa Neshama acima do nosso sentimentos, das nossas emoções e acima das nossas ações, que é o nosso instinto. Que o Eterno abençoe a todos. Eu já disse aqui várias vezes, quem quiser participar do grupo da nossa congregação, né, que por enquanto é apenas virtual, mas está se iniciando, pode entrar em contato aqui mesmo nos comentários. Dê um like no vídeo e envie para pessoas que têm interesse na religião judaica, nos ensinamentos da Torá. A questão da religião judaica, eu quero esclarecer aqui para os irmãos o seguinte: até acontecer a formação do cristianismo, não existia essa questão de religião judaica. Apenas os judeus estudavam a Torá do Eterno e obedeciam sua Torá. Mas, com a formação do cristianismo e islamismo, eles mesmos que, né, afastou os judeus, colocando assim, então, essa separação, uma religião do povo judeu. A religião verdadeira, ou seja, o serviço divino verdadeiro, é o que o próprio divino, o próprio eterno determinou. Ou seja, a sua Torá sendo cumprida de maneira plena. A Torá sendo cumprida é nós participarmos das festas que o Eterno nos convoca. A Torá ser cumprida é nós amanhã ouvirmos os toques do chofar. Eu vou deixar no grupo o link da congregação que eu participo para que nós possamos participar juntos, online, dessa grande celebração. Prepare-se também um jantar. Eu vou fazer em seguida aqui um vídeo a respeito dessas questões alimentares. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e Lehitraot.